Olá, queridos, boa noite, saudações de graça e paz a cada um de vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Não tivemos na semana passada, foi por um motivo muito especial. Eu avisei vocês, foi para gravar um podcast que vai ir ao ar, creio eu, começo de dezembro. Assim que tiver no ar eu vou avisar vocês. Foi incrível, foi uma benção. Mas hoje estamos de volta com as nossas lives às terças-feiras e hoje eu vou receber um convidado muito especial, vai ser uma benção, pastor Gustavo Henrique. A gente vai conversar um pouco aqui sobre evangelho, ele vai contar um pouco do testemunho dele, daquilo que Jesus tem feito na vida dele, e eu tenho certeza que o pastor também vai trazer uma palavra aí para abençoar a nossa vida. Eu comecei a live um pouquinho mais cedo aqui, tá? Porque eu queria falar com vocês também que seguimos aqui com as vendas do livro 3Rs. Inclusive no podcast eu mergulhei profundamente aqui no livro, coisas que eu retrato, que eu passei, né? Coisas que eu vivi no meu testemunho, né? Na minha caminhada com Jesus, inclusive o capítulo 6, que é o capítulo proibido. Eu falo que é o capítulo proibido, onde eu mergulho num período muito difícil e obscuro da minha vida também, mas que eu entendi que eu precisava falar, tocar nesse assunto para a honra e glória do Senhor, né? Seja bem-vindo, pessoal que está chegando aí. Mari, seja bem-vinda. Vamos clicar no like. Deixa eu já deixar aquela mensagem aqui básica para o pessoal encaminhar a live, porque o algoritmo não tem divulgado, né? Seja bem-vinda. E clica no coraçãozinho aí. Glória a Deus. Benção. A Mari aí diretamente de Portugal. É benção. Forte, forte, forte. O pessoal tá chegando. Deixa eu deixar fixado esse comentário aqui e vamos chamar as pessoas, a galera, para estar com a gente participando de mais uma live no dia de hoje, mais uma terça-feira, onde a gente vem falar um pouco sobre Jesus, testemunho, e é bênção demais, ok? Deixa eu chamar a galera aqui, já chamei. E já o pastor está entrando lá também, tá bom? E vai ser uma bênção. Gente, enquanto o pastor Gustavo não entra aí, eu queria avisar vocês, né? Eu tive alguns problemas, não problemas, mas coisas a resolver no dia de ontem, no dia de hoje também. Graças a Deus, as coisas estão se resolvendo. Mas por esse motivo, eu não pude fazer a live às 7 da manhã, tá? Essas coisas que eu tinha que resolver foi na parte da manhã, então acabou me complicando. Não consegui, se eu fizesse a live eu não conseguiria chegar a tempo, né, para resolver as coisas que eu precisava, mas amanhã, tá bom? Já está, vamos retomar as lives às 7 da manhã no TikTok, e eu vou fazer sexta e sábado também para compensar esses 2 dias aí que nós não pudemos fazer. Lembrando sempre que todas as lives, tanto dos devocionais quanto essas lives aqui do perfil às terças-feiras, estamos subindo no canal no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, para que caso você perca ou você só assista um pedaço da live aqui, lá você pode assistir, reassistir, e o bom do YouTube é que dá para você pausar, assistir na velocidade 2. Eu vou confessar algo aqui, eu acostumei, eu só assisto vídeos, podcasts na velocidade 2. Então, por isso que eu prefiro estar por lá. Então, eu subo todas as lives lá, tá? Então você pode assistir, reassistir na velocidade que quiser, voltar, adiantar, pausar, retomar quando quiser. Então essa é uma coisa boa também do YouTube, tá? E também, já quero aqui anunciar, tô vendo que o Franley tá aí, o grande Franley, um abraço, meu irmão. Nós vamos ter uma novidade aí para vocês, tá? Já quero anunciar aqui. Em janeiro a gente vai iniciar uma nova série de lives. Essas lives aqui que eu tenho feito às terças-feiras vão ir até o dia 30 de dezembro
de 2025, né? Claro, estamos nesse ano. Então, daqui para dezembro, todas as terças-feiras já está agendado, eu já tenho pessoas, vamos ter essas lives, tá? Dessa série aqui, Faz de Novo. E a partir de janeiro nós vamos mudar um pouco o conteúdo das lives e vai ser top demais, ok? E não só o Espírito Santo já está na casa, se estivéssemos na igreja, né, falaríamos assim, mas o profeta também já chegou aí. Meu irmão, deixa eu te mandar o convite aqui. Gustavo Henrique. Chegou aí. Se o senhor puder aceitar, se não, o senhor mesmo manda o convite aí para mim, eu aceito daqui. Oi. Paz, Senhor. Paz, pastorzão, tudo bem, meu amigo? Boa noite a todos. Paz do Senhor. Deus abençoe. Paz, meu irmão. Boa noite. Seja bem-vindo. Amém, amém. Vai tá indo fazer alguma administração, alguma coisa? Tá trabalhando? Não, só vou. Eu tô indo só deixar minha esposa aqui num culto no lar. Ah. E ela vai parar o carro daqui uns 5 minutinhos, mas pode ir falando aí. Benção. E ela já vai parar o carro aqui, mas eu tô aqui disponível. Benção, pastor. Glória a Deus. Pastor, primeiro, seja bem-vindo mais uma vez. Um prazer estar falando com o senhor. Eu agradeço. Louvo a Deus pela sua vida. O senhor ter aceitado esse convite também, né? Nós estamos nessa série de lives, conforme eu falei para o senhor, onde faz de novo, onde a gente tem vindo aqui, compartilhado um pouco um testemunho. Aos pastores eu tenho pedido que contem um pouco daquilo que Jesus tem feito no ministério e também compartilhe uma mensagem, né, que o Espírito Santo colocar no coração para abençoar a nossa vida, aumentar a nossa fé, para que assim como o Senhor fez na vida dos meus convidados, fez na minha, possa fazer daqueles que têm acompanhado essas lives também. Amém? Amém, glória a Deus, é bênção. Benção. Então, se eu puder se apresentar um pouquinho, quem que é o senhor, quem é o Gustavo Henrique, o pastor Gustavo Henrique. Amém. Quer se apresentar para a gente? Amém, amém, amém. A paz do Senhor a todos novamente, boa noite. Pela misericórdia, eu sou o pastor Gustavo, né? Tenho 31 anos de idade, sou aqui de São Paulo, Barueri, Carapicuíba. A igreja, né, que eu presido, né, que eu sou responsável, que eu sou líder, juntamente com a minha esposa, né, a pastora Maiara, fica aqui na cidade de Carapicuíba, né? Fica aqui na cidade de Carapicuíba, aqui no centro. Eu moro em Barueri, né, que é do lado, vocês são de Sorocaba, eu acho que o Caio é de Sorocaba, né? Eu estou de Sorocaba, exato. E Sorocaba, do lado da Castelo aqui, acho que Sorocaba vai dar 1h30, mais ou menos daqui. E eu moro em Barueri, né? Mas a igreja é em Carapicuíba. Eu sou pastor-presidente, pela misericórdia, do Ministério Igreja Apostólica Nova Canaã, né? Que é um ministério que agora, no ano que entra, né, em março, nós vamos fazer 10 anos de ministério, né? Glória a Deus. Nós temos a existência de 9 anos e agora, no mês de março, nós vamos fazer, né, 10 anos do ministério, para honra e glória do Senhor, né? E aí a minha esposa me ajuda, ela é pastora também, tenho 3 filhos, Davi, Helena e Joaquim, né? Minha esposa é pastora, ela é advogada também, nós somos casados, média de 13 anos, e Deus, ele tem cuidado das nossas vidas, né? Até aqui, Deus, ele tem cuidado das nossas vidas e tem sido bênção de Deus, amém? Então, é isso, esse é o pastor Gustavo, né? Eu tive o prazer de conhecer o Caio ali no Texas, né? Nos Estados Unidos. Eu fui 3 vezes aos Estados Unidos, né? Primeira vez eu fui para a Flórida, né? A turismo, juntamente com a minha esposa. E eu fui o ano passado, eu fui para fazer a obra de Deus, né? E a trabalho também. Fiquei ali por volta de 4 meses e alguma coisa. E dessa última vez eu fiquei 5 meses, né? Que foi da vez que Deus abriu as portas. Eu fui lá para Dallas, né? Para o Texas. Conheci o pastor Paulo Roberto através do apóstolo Júnior Mendes, que é meu primo, que é um canal de bênção na minha vida. E ali nós ministramos, né? Numa terça-feira profética. Uma terça-feira como essa. Uma terça-feira profética, na Casa do Avivamento, né? E ali eu tive o prazer de conhecer o Caio também. Logo em seguida, Deus, ele
retornou, né, a direção do nosso irmão Caio aqui para o Brasil, né? E é bênção de Deus, é bênção. E dessa ida minha, né? Eu ter ido ali para o Texas, para o Dallas, ali foi mais um cumprimento, né, da promessa de Deus, que Deus me fez há muitos anos, né? Então, inclusive eu falando com Deus hoje, né, orando, perguntando para Deus o que Deus queria ministrar, né, nesses poucos minutos aqui na live, para as vidas, né, que vão assistir, sobre as promessas de Deus, né? Sobre as promessas de Deus. Então, foi esse o tema, né, que Deus já deu no meu coração. Eu sei que o Caio colocou um tema aí, direcionado por Deus, mas quando se fala de promessas, está relacionado, né? Não tá fora do tema, não. Tá dentro aí. E vai ser bênção de Deus. Amém, Caio? Amém, amém. Pastor, se o senhor puder, né, está relacionado com promessas, se o senhor puder contar um pouco aí, uma versão resumida, talvez, do seu testemunho, né? O Gustavo, ele vem de um lar evangélico, já foi de um contexto religioso, ou não tinha nada a ver, o senhor foi conhecer Jesus somente já maior, quem sabe talvez através da pastora. Como é que foi esse seu encontro aí com Jesus, a sua caminhada com ele? Eu na verdade, eu nasci num lar católico, né? Meus pais eram católicos e, Deus, ele levou meus pais, né, para os caminhos do Senhor. Então ali, logo na minha infância, né, eu conheci a Cristo, meus pais vieram, né, para os caminhos do Senhor. Então eu me considero que eu cresci, né, num berço evangélico, porque foi mais do meu nascimento. No meu nascimento eu fui batizado, né, na igreja católica, mas foi logo ali recém-nascido. Mas logo em seguida, na infância, meus pais, eles, né, foram para os caminhos do Senhor, a igreja evangélica, né, e até hoje estão. Minha mãe, né, meu pai já é falecido. Então eu cresci, né, nesse lar evangélico, mas ali, quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe e meu pai queriam, né, ter mais filhos. Eu era filho único. E aí eles tiveram um casal de gêmeos, né? Fizeram tratamento. Minha mãe tinha problema para ter filho, ela tinha um problema na trompa. E ali veio logo dois, né? Veio um menino e uma menina, um casal de irmãos gêmeos. E nisso, eu adolescente ali, né? Totalmente imaturo. Eu me revoltei ali um pouco, fiquei bem enciumado. E ali eu comecei, né, a me rebelar, comecei a entrar em rebeldia. E ali, os 11 anos, 12 anos, quando eu entrei nos 13 anos de idade, eu fui pro mundo, né? Conheci o mundo. Me envolvi muito com bebida alcoólica, né? Com drogas, assim, eu nunca fui de ter muito problema, graças a Deus. Cheguei a conhecer tudo, mas não me viciei, não tive nenhuma situação grave com drogas, mas a bebida me pegou muito na minha adolescência. Era algo assim, que foi uma porta, né, que o inimigo abriu, assim, que eu acabei abraçando na minha adolescência. E ali eu fiquei, né, na adolescência. Deus me deu muitos livramentos, meu pai sempre correndo atrás, meu pai sempre, né, orando por mim. E ali, eu mesmo no mundo, eu ia para a igreja, eu conheci o caminho de Deus. E quando eu cheguei ali com meus 18 anos, eu fui me batizei, né, uma igreja, não sei se os irmãos conhecem, era uma igreja que trabalhava muito com jovens, Sara Nossa Terra. Já ouvi falar muito, pastor. Sara Nossa Terra, sede é lá no Distrito Federal, né, em Brasília. E ali nessa igreja Sara Nossa Terra eu conheci minha esposa, né, que eu tô com ela até hoje, a Maiara. E ali a gente começou a namorar, né, e ficamos um ano. E ali, nesse um ano, teve um momento que a gente, né, se separou, ficamos 3 meses separados. E foi um momento que Deus me tratou muito, né, quando a gente se separou. E aí eu fui conhecer a Assembleia de Deus, né, o Caio me viu pregando aí um pouco, eu tenho a raiz um pouco assembleiana. Sim. Eu sou um pouco mais, eu não sou aquele pentecostal, né, de sair rodando com as mãos, mas eu sou pentecostal, né, eu sou um pouquinho mais conservado ali, mas eu sou pentecostal, minha raiz é assembleiana, pentecostal. Eu prezo pela palavra de Deus, né, pelo avivamento, pela unção. Glória a Deus. E ali nós namoramos, saímos da Sara Nossa Terra, né, e fomos para a Assembleia de Deus, porque era o ministério onde eu estava. Eu falei, olha, agora eu vou servir a Deus aqui na Assembleia de Deus. E foi um lugar que eu aprendi muito. Eu tive meu pastor, né, fiquei lá, acho que por volta de 4 anos. Tive um pastor que foi meu professor,
Hoje, né, a gente anda por aí, a gente vê nas redes sociais, a gente visita algumas igrejas, e infelizmente a gente vê muitos obreiros, até mesmo pastores, líderes, né, cometendo umas gafes assim, tendo uns comportamentos, umas visões totalmente distorcidas. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, né? Foi o pastor Hildo Santana, Glória a Deus. cidade de Osasco, do lado. Ele foi meu professor, me ensinou, né, como ser um obreiro aprovado, me ensinou como, né, o caminho que eu devia seguir, o que eu tinha que prezar, né? E ele sempre me ensinou que eu tinha que prezar pela unção de Deus, né? Porque uma teologia a gente tem acesso, palavras bonitas a gente pode falar, a gente pode estudar, a gente pode ler livros, a gente pode ver bons filmes e aprender palavras lindas, né, no dicionário. Mas o que eu aprendi com o meu pastor que o essencial, o fundamental e o mais importante que um cristão pode carregar é a unção de Deus na vida dele, né? Então já fica aí um incêndio aí para os irmãos que a unção de Deus ela é mais valiosa que muita coisa, né? Ela tem que estar presente em nossas vidas. A unção ela vai nos levar em lugares que a gente jamais chegaria. A unção de Deus vai nos tornar pessoas que a gente jamais, né, seria. Então, foi isso, né? Eu comecei ali a Sara Nossa Terra, da Sara Nossa Terra fui para a Assembleia de Deus, fiquei lá bons anos, fui lá separado como obreiro, fui separado como diácono. Aí de lá o Senhor me tirou de lá e logo em seguida Deus me deu um casamento, né? Deus deu um casamento lindo, Deus preparou tudo, Deus me deu uma casa, um condomínio, Deus me deu uma festa do jeito que Deus prometeu. Deus ele levantou pessoas, né, para abençoar a minha e a minha esposa. Logo em seguida já tive meu primeiro filho e ali logo quando eu casei, eu fui para um ministério chamado Ágape, fui ungido a presbítero. Já comecei a dirigir igreja, já comecei a fazer campanha, cuidar de culto. Sempre fui muito ao monte, eu sou uma pessoa que gosto muito do monte. Né? O monte é um lugar de intimidade, um lugar de busca. Tem pessoas, né? Tem Tô no pastores que caminho, falam. tô descobrindo isso aí, né? O senhor Sim, estava falando aí sobre o seu pastor, eu estava me lembrando muito o quanto foi um intensivo, foi um supletivo, eu diria, mas a representatividade do pastor Paulo Roberto na minha vida e a gratidão que eu tenho eternamente a ele, né? sim, o pastor Paulo Roberto é uma benção, né? Ele tem bagagem, tem experiência, né? Ele, a pastora Daiane, eu pude conhecê-los, né? Conheci ele desde a outra vez, mas dessa vez a gente ficou mais de perto. Me recebeu na igreja, me recebeu na casa dele, me tratou super bem. Eu tenho que agradecer, sou grato a Deus. E ali, né, nós casados, Deus nos deu um filho, ungido Ó, a tem um presbítero. outro profeta aí, hein? Pastor Adriano Abreu, direto da Espanha. Eita glória. Deus abençoe, prazer. Deus, ele... Na Europa eu não cheguei ainda na Europa, né? Mas Deus, ele prometeu e daqui a pouco a gente está na Europa fazendo a obra de Deus também. Amém, amém. E Deus tem feito, né, profeta? Eu tenho uma família hoje, eu tenho 3 filhos. A minha esposa é advogada, né? Tem a profissão dela. Eu dirijo a igreja aqui, cuido da igreja, né, há 9 anos. Sou pastor responsável pela misericórdia. Às vezes eu sempre enfrentei, né? Enfrentei muito. Que nem eu tenho apenas 31 anos de idade e há quase 10 anos eu sou pastor. Então, Uau. quando Deus quer fazer, ele faz, né? Eu tenho obreiros aqui, uma média de 20 obreiros na igreja. Uau. Diáconos, presbíteros, missionários, pastores, obreiros. E eu tenho obreiros aqui, obreiros que têm a idade de ser, né, a minha avó, de ser meu avô, mas eles têm que sentar para me ouvir o que Deus tem para falar através da minha vida para eles. Porque foi Deus que me escolheu, né? Foi Deus que me colocou ali. Então eles me respeitam, eu respeito cada um deles. Mas a gente vê que quando Deus tem uma promessa, ele não vê por idade. Ele levanta, ele capacita, ele escolhe. Então, estamos aqui servindo a Deus. Minha esposa é pastora também, ela prega, ela ministra louvor. E Deus, ele tem cuidado das nossas vidas, né? Deus, ele tem cuidado. Agora eu estive, né, nos Estados Unidos, onde eu conheci o Caio. E foi a vez que eu mais preguei na minha vida, né? Tinha semanas que eu pregava 6 vezes na semana. Teve semanas que eu praticamente preguei todos os dias. Domingo, era domingo de manhã, domingo à noite.
fui para outros estados, né? Tudo na humildade. Eu nunca cobrei para pregar, eu nunca estipulei nada, eu nunca exigi nada, porque eu aprendi assim, eu vou morrer assim, né? E hoje, infelizmente, o evangelho está muito defasado, né? Está muito corrompido, né? Por essa parte financeira de homens que Deus levanta, que cobram para fazer a obra de Deus, né? Cobram para ser profeta de Deus. Então, né, eu sou essa pessoa. Eu aprendi com os mais velhos, aprendi com os mais antigos, com os mais simples, né? E eis-me aqui, eu agora esse mês passado não, semana passada, saiu da minha casa o pastor Leonildo, né? Ele é lá de Moçambique, da África, conheci ele nos Estados Unidos. Ele ficou mais de 20 dias em casa, recebi ele na minha casa. Recebi ele como profeta, porque profeta a gente tem que honrar como profeta, né? E ele falou, pastor, a hora que o senhor quiser, as portas estão abertas para você vir para Moçambique, né? Amém. Então eu tenho orado a Deus aqui, eu tenho pedido a Deus. 2 lugares que eu quero muito ir, né? Que é um desejo do meu coração, que eu acho que são lugares que vai trazer uma expansão, vai agregar de uma forma muito absurda. Primeiro lugar é Israel, né? Que eu nunca fui. E outro lugar é a África, né? A África, dizem que lá você volta outra pessoa, uma outra mente, falou que algo muito profundo lá mesmo, né? Você vê a realidade daquele país, das pessoas. Então, eu tenho uns convites também aí para ir lá para Moçambique, inclusive. Tem até uma igreja lá, né, que nós ajudamos, geralmente uma vez no mês, um ministério que a gente manda uma oferta para lá, né? Glória a Deus. Para ajudar eles. Aqui nós somos um ministério simples, né? Nós somos em média aqui de 70 membros, um ministério, não é um ministério grande, mas a gente já tem essa visão, né, de abençoar, de semear. Então eu tenho orado a Deus e peço que os irmãos orem também, o Caio. Se for da permissão do Senhor, né, já está tudo preparado lá, já tem a casa, já tem igrejas me esperando para pregar. Lá eles falam português também, né? E eu levantei esses dias, né, a passagem, o valor da passagem ele vai dar uma média de uns, né, 8.500 ida e volta. E eu quero levantar esse recurso, né, para mim poder estar indo ali, para mim aprender, né, e ser canal de bênção ali naquele local, né? Sim. Porque isso vai trazer, né, uma expansão, vai agregar muito no meu ministério também, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Bênção de Deus. Glória a Deus, pastor. Enquanto o senhor estava, né, contando um pouquinho aí, e o assunto, né, que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, eu gostaria talvez de o senhor puder, que o senhor lembrar, né, de tudo isso que Jesus já tem feito, coisas que têm se cumprido na sua vida. Quais promessas talvez foram essas que lá na sua infância você recebeu e hoje o senhor tem visto o cumprimento na sua vida, no seu ministério? Amém. Eu vou aproveitar aqui o incêndio, já vou trazer a palavra, tá bom? Isso. E aí vai ser dentro aí que você me passou, tá bom? Se os irmãos quiserem abrir aí, é um versículo muito conhecido, é Números, capítulo 23, né? Livro de Números, o seu capítulo de número 23 e o verso 19 apenas, tá bom? Então a palavra é essa que Deus já deu no meu coração, é Números, capítulo 23, verso 19, que diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir, ou acaso ele promete e deixa de cumprir? Amém? Eu vou ler novamente. Essa versão que eu estou lendo é uma das Bíblias que eu tenho, chama Bíblia do Ministro, tá bom? Mas pode estar um pouquinho diferente aí na sua Bíblia, mas o sentido, o significado é o mesmo. E diz assim, ó, Números capítulo 23, verso de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir, ou acaso ele promete e deixa de cumprir? Amém, meus irmãos? Esse versículo ele fala que quando Deus ele promete, né, algo na minha, na sua vida, ele vai cumprir, né? Se ele prometeu, vai acontecer. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida, né? Você que está aí me ouvindo, você que está aí do outro lado, no Brasil, na Europa, na América, que se Deus ele te fez uma promessa, pode ficar tranquilo que vai acontecer, porque Deus ele não é que nem
o prefeito da nossa cidade. Deus não é que nem o vereador. Deus não é que nem o presidente do Brasil, o presidente da América. Olha, eu prometo que eu vou fazer isso. E chega ali, eles não fazem nada daquilo que foi prometido. Né? Nas cidades mais simples, aí, mais humildes, no interior, chega a época da eleição, o vereador passa e fala, olha, se vocês votarem em mim, eu vou asfaltar essa rua aqui vai ficar linda, vai ser a rua mais linda do bairro, e ali chega a eleição, ele ganha, passa os 4 anos e a rua continua uma rua sem asfalto, continua uma rua de terra. Então, quero te dizer que o homem ele pode prometer e não cumprir, mas Deus não é homem, Deus ele promete e ele cumpre, né? Essa ida minha agora para os Estados Unidos, eu fui ali, né? Eu corri atrás da passagem, eu paguei, eu me programei, mas quando eu estava dentro dos Estados Unidos, surgiu um convite para mim. O pastor Paulo Roberto falou, pastor, eu vou te trazer aqui em Dallas, né? Em Texas, nos Estados Unidos. Falei, amém, pastor. E ali, irmãos, né? Teve um contratempo, quase não deu certo, mas Deus falou, não, você vai pregar lá. E quando eu preguei, irmãos, né, lá na igreja, fui recebido, o pastor me pagou a passagem de ida e volta, o pastor me abençoou com uma oferta, eu fui recebido ali como profeta, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, falou, filho, você está vendo? Isso que você está vivendo hoje, eu te prometi há 10 anos atrás. Então, o que eu vivi por esses meses atrás, foi algo que Deus me prometeu há 10 anos atrás. Quantos profetas Deus usou, quantas mulheres de Deus no monte, tudo escuro, na madrugada, sem ninguém me conhecer, sem a gente nem conseguir ver o rosto do outro, Deus trazer profetas no meio do mato e falar, Deus vai te levar, eu vejo um avião, eu vejo malas, você vai viajar as fronteiras dos países para pregar a palavra de Deus. Então, às vezes você que está me ouvindo, você tem uma promessa que você vai ser um empresário, que Deus vai te tirar de funcionário e vai te colocar como o cabeça, como líder, como empreendedor. Às vezes você que está me ouvindo, Deus tem uma promessa que Deus vai te dar um esposo, que Deus vai te dar uma esposa, que Deus vai te dar uma família, que Deus vai te dar filhos. E às vezes você olha e você se frustra e fala, Deus, faz tanto tempo. Já passou 2, 3, 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos, Deus. E cadê aquela promessa? Mas Deus, ele me traz aqui nessa live para ser boca de Deus para sua vida e te dizer que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, aguarde, confia no Senhor, viu? Não pode estar acontecendo, não pode acontecer no teu tempo, mas eu aprendo que o relógio do ser humano é um e o relógio de Deus é outro. Então, fique com essa palavra. Amém. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Hoje eu tenho vivido promessas que Deus me prometeu, mas foram promessas que foi feito há 10, 12 anos atrás. Mas eu estou vivendo as promessas que Deus ele fez para mim. Deus ele me prometeu que eu seria um pastor, né? E desde quando eu comecei a servir a Deus, as pessoas olhavam para mim, me mediam do pé à cabeça e diziam, falavam, nossa, você é o pastor, você que é o presbítero, você é tão novo, você tem a carinha de menino. Muitos irmãos, né, aqueles mais antigos, aqueles religiosos que se dizem, né, eles são superiores a gente, muitos eles até acham, fariseus, né, pastor? Muitos não, até eles fariseus. se acham a quarta pessoa da Trindade, né? Eles se acham a quarta pessoa da Trindade. E olhavam para mim e diziam assim, nossa, a sua idade eu tenho só de ministério. Eu falo, nossa, que bênção, que bom. Né? E hoje eles têm que vir, né, quando o calo aperta. Deixa eu pedir uma oração para o pastor Gustavo. Eles têm que reconhecer que tem, né, uma unção de Deus sobre a minha vida. Então, muitas coisas que eu estou vivendo hoje foram coisas que Deus usou pessoas, que Deus falou comigo lá atrás, né? Dizendo que eu viveria, que Deus me prometeu. Então, cada um aqui de nós tem uma promessa. Quem tem promessa aqui de Deus? Dá um sinal aí no grupo, aí manda uma mensagem. Você tem uma promessa de Deus, aleluia. Mas saiba que não vai acontecer no seu tempo, não vai acontecer do seu jeito, não vai acontecer na sua hora, mas vai acontecer no tempo do Senhor. E o tempo de Deus, ele é melhor do que o meu, o seu, amém? Então, fica firme, né, nos caminhos do Senhor, esteja sempre presente, né, nos cultos, esteja firme em um ministério, esteja debaixo de uma unção pastoral, esteja debaixo de uma cobertura, né, espiritual. Fiquem firmes com o Senhor. Está chegando aí agora, eu falei ontem não, hoje é terça, eu falei domingo na igreja. Falei que nós temos que vigiar, ainda mais nesses períodos que nós estamos chegando. É comprovado, meus irmãos, que em épocas de festa são os momentos que o inimigo mais trabalha.
Em épocas de festas, o inimigo ele tem uma legalidade maior. Você pode ver, época de São João, época de Carnaval, época agora que nós estamos entrando, final de ano, Natal e Ano Novo. São um dos períodos que acontecem mais acidentes, são períodos que mais pessoas têm percas, têm prejuízos, acontecem acidentes, são períodos que acontecem mais separação, são períodos que acontecem mais suicídios, que acontecem mais divórcios. Então, que você venha vigiar nesse final de ano, que você venha estar firme com Deus, que você venha estar ali no centro da vontade de Deus. Então, tome posse dessa palavra. Né? Eu falei aqui sobre promessas, eu trouxe um alerta aqui, né? Um despertamento para você como uma orientação pastoral, né? Porque quando a gente se torna pastor, a nossa mensagem muda, a forma que Deus nos usa muda. Então, que isso venha a ser de grande valia para a sua vida e que quando chegar ao final do ano, agora Natal e Ano Novo, você venha receber convites para você muitas vezes ir até fazer algumas viagens, estar no meio de algumas pessoas, estar em algum ambiente e você sabe que não é um ambiente que Deus quer para você. Você vai se lembrar dessa live. Amém. Vai se lembrar desse momento e o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Amém? Amém, amém. O profeta... Eu posso fazer uma oração? Pode, pastor. Eu só ia falar que o profeta, ele também alerta, Amém. Ele também dá aquela mensagem do arrependimento, do aviso, né? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, pode fazer uma oração para nós, sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, então. Amém. Deus, ele é fiel, né? Que Deus venha abençoar cada irmão que aqui está nessa live. Venha abençoar o irmão Franley. Venha abençoar a irmã Marielle, tá bom? E todos que estão aqui acompanhando em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa terça-feira, Senhor, a qual o Senhor preparou, meu Deus, esta live. Pai, toma a vida, Pai, do nosso irmão Caio, Pai, que tem sido essa coluna, Pai, que tem sido esse canal de bênção, Senhor, através das suas redes sociais, Senhor, através das ferramentas que o Senhor tem colocado na vida dele. Pai, tudo que foi falado aqui, Senhor, foi direcionado pelo Senhor, Pai. Todas as palavras, Pai, que foram liberadas aqui, Pai. Pai, este tema, Pai, a qual foi abordado, Pai, a qual nós falamos e aprendemos, Pai, e fomos alimentados, Pai, a qual se diz sobre as promessas, Pai. Pai, que este homem, Pai, que esta mulher, Senhor, que todos esses, Pai, que estão aqui, Pai, ouvindo, Pai, e recebendo, Pai, esta palavra, Pai, esta unção que está sendo liberada, Pai, eles venham saber, Pai, que as promessas do Senhor, meu Deus, estão de pé sobre a vida deles, que as promessas do Senhor, meu Pai, está de pé, Pai, na vida financeira, na vida sentimental, na vida profissional, na vida espiritual, na vida ministerial de cada um deles. Pai, eu libero, Senhor, que as bênçãos do Senhor venham alcançar cada um deles, Pai. Pai, eu libero, Senhor, sobre esta live, Pai. Pai, que este final de ano, Pai, que este Natal, que este ano novo, Pai, venha ser o melhor final de ano da vida deles, Pai. Pai, eu declaro, Pai. Pai, eu profetizo, Pai, como eu tenho profetizado ali na igreja, Senhor, ali nos cultos, Pai, que o Senhor tem usado a minha vida, Pai, que ainda este ano, Pai, que ainda antes mesmo, Pai, de entrarmos, Pai, no ano seguinte, no ano de 2026, Pai, que ainda neste ano de 2025, Pai, o Senhor, Pai, vai entregar vitórias, Pai, o Senhor vai liberar, Pai, bênçãos que estão retidas, Pai, bênçãos que estão travadas, Pai, e grande será o testemunho, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Senhor, abençoe, Pai, cada um. Senhor, abençoe teu servo, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai, por esses minutos, Pai, preciosos na Tua presença, Pai. Assim nós oramos, Pai, e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E todos que creem e recebem essa oração, digam amém. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Para encerrar, nós vamos tirar uma foto rapidinho. Amém. E você que está aí assistindo, tire essa foto também da tela, essa captura de tela. Me marque o pastor Gustavo nas suas redes sociais e nós vamos te repostar aqui também, tá bom? Pastor, vai ser no 3... Cadê aqui? Peraí. 3, 2, 1, aquele sorriso bonito, profético. 3, 2, 1. Cadê? Pera. Aqui, foi 3, 2, 1.
Bênção. Glória a Deus. Agora. Glória a Deus, pastor. Maravilha. Deus te abençoe. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Precisar, a gente está à disposição. Tenho certeza que a gente vai estar junto ainda muitas vezes. E quem sabe, virtual e presencialmente também, tá bom? Amém. Depois o senhor marca meu Instagram aí quando o senhor postar foto. Pode deixar. Se quiserem seguir aí. Com certeza. Depois, porque alguma orientação, a gente está à disposição. Com certeza. Vai ser bênção. Deus abençoe sua vida, pastor. Prazer. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Um abraço. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Que momento, que tempo abençoado. Na verdade, pessoal, fomos aí abençoados pela vida do pastor. Esteve aqui junto com a gente. Pastor, se eu clicar no xizinho aí, eu acho que ele sai. Tem um xizinho embaixo, Aí embaixo? Embaixo, eu acho. Pronto. Glória a Deus, glória a Deus. Que momento maravilhoso, abençoado, né? Recebi o pastor aqui, ele avisou que estaria um pouco corrido, mas ainda assim, ele fez questão de estar aqui presente conosco para compartilhar um pouco do testemunho dele, deixar uma mensagem aqui para nós também. Eu tenho certeza, eu fui abençoado, creio que você que esteve aqui foi abençoado também. E lembrando que essa live vai ficar gravada, tá bom? Eu vou subir, vai ficar gravada aqui no perfil e eu vou subir lá no canal no YouTube também para você rever. Você que está chegando agora, pessoal, está chegando atrasado, mas tudo bem, não tem problema. Vocês vão poder assistir essa live lá no canal no YouTube, onde nós somos abençoados e ministrados, né? Através da vida do pastor Gustavo Henrique, sobre esse tema, né, das promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembrando você que amanhã, 7 horas da manhã, vamos ter o devocional de volta, tá? Despertos por Cristo, lá no TikTok. E semana que vem, vamos ter uma outra live muito especial com o pastor Carlos Henrique, lá da Central do Avivamento de Paranavaí, no estado do Paraná, e vai ser uma bênção também, tá bom? Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui, você que está assistindo online agora, né? Gravado depois. Mas semana que vem a gente está junto aqui para mais uma terça-feira, na presença do Senhor, compartilhando a mensagem do reino e sendo tocado e tendo as nossas vidas transformadas por ela também. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você que tirou a foto, me marca o pastor e a gente vai te compartilhar nos nossos stories. Deus abençoe.